Seja bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E neste vídeo, iremos te falar o que ninguém te conta sobre a morte. Fomos criados desde muitos e muitos tempos atrás, de que a morte é algo triste, doloroso, uma separação. Até falamos, perdi a pessoa, perdi meu amigo, perdi meu pai, minha mãe, meu filho. Perdi. Essa é a palavra que usamos quando alguma pessoa junto de nós, que amamos ou não, parte. Diversas teorias, por mais que estudemos sobre espiritualidade, espiritismo, budismo, enfim, diversas religiões que dizem que existe vida após a morte, ainda assim, as pessoas sofrem muito quando alguém parte. Sofrem como se nunca mais fosse vê-la de novo. É dolorido, mas é como se fosse uma verdadeira viagem. Ou melhor, quem está em viagem somos nós. Pode parecer um tanto clichê o que eu estou falando, e muitas pessoas me perguntam: e se fosse o seu filho, e se fosse seu pai, e se fosse sua mãe? Você não iria chorar? Não é o chorar, não é o sentir dor, porque quando alguém que amamos parte para uma viagem ou uma mudança de cidade, de país, de qualquer jeito a gente vai sentir falta, vai sentir saudade, já não vai mais ver com a mesma frequência e vai, de qualquer forma, sofrer, ficar triste. Mas por que com a morte as pessoas sofrem tanto, como se nunca mais fosse encontrar a pessoa de novo? Por que é algo tão negativo que ensinaram para nós? Já pararam para pensar que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de aceitação, é uma questão de como você realmente enxerga a realidade? Como você realmente sente que essa realidade é verdadeira. Diversos estudos científicos demonstram que existe vida e que não existe morte. A teoria quântica mostra que após a morte, a consciência pode ir para outro universo. Um livro intitulado Como a Vida e a Consciência são a Chave para a Compreensão da Natureza do Universo, é a tradução. Mexeu com a internet, porque ele contém a noção de que a vida não acaba quando o corpo morre e pode durar para sempre. O autor dessa publicação, o cientista Dr. Robert Lanza, que foi votado pelo New York Times como sendo o terceiro cientista mais importante ainda vivo, não tem dúvida de que isso seja possível. Lanza aponta para a própria estrutura do universo e que as leis, forças e constantes do universo parecem ser afinadas com a vida, implicando no fato da consciência existir antes da matéria. Ele também alega que o espaço e tempo não são objetos ou coisas, mas sim ferramentas de nossa compreensão animal. Lanza diz ainda que carregamos o espaço e o tempo conosco, como tartarugas com cascos, o que significa que quando o casco é deixado de lado, tempo e espaço, ainda existiremos. A teoria implica que a morte da consciência simplesmente não existe. Ela somente existe como pensamento,
porque as pessoas se identificam com seus corpos. Elas acreditam que o corpo irá perecer mais cedo ou mais tarde, achando que assim sua consciência irá desaparecer também. Se o corpo gera consciência, então a consciência morre quando o corpo morre. Mas se o corpo recebe a consciência da mesma forma que um receptor de TV a cabo recebe sinais, então o curso da consciência não acaba na hora da morte do veículo físico. Na verdade, a consciência existe fora da limitação do tempo e do espaço. Ela é capaz de estar em qualquer lugar, no corpo humano e fora dele. Em outras palavras, ela não tem local, no mesmo sentido que objetos quânticos não possuem local. Lanza também acredita que universos múltiplos possam existir simultaneamente. Num universo, o corpo pode estar morto, e no outro, ele continua a existir, absorvendo a consciência que migrou para esse universo. Isto significa que uma pessoa morta, enquanto viaja através do túnel, não vai para o céu ou o inferno, mas para um mundo similar àquele que ela uma vez habitou. Contudo, desta vez viva, e assim por diante, indefinidamente. É quase como um efeito pós-vida, do tipo matrioska boneca russa, cósmica. Assim, há uma abundância de lugares ou outros universos, aonde nossa alma poderia migrar após a morte, de acordo com a teoria do neobiocentrismo. Mas a alma existe? Há uma teoria científica da consciência que poderia acomodar tal alegação? De acordo com o Dr. Stuart Hameroff, uma experiência de quase morte acontece quando a informação quântica que habita o sistema nervoso deixa o corpo e dissipa no universo. Ao contrário das explicações materialistas sobre a consciência, o Dr. Hameroff oferece uma explicação alternativa da consciência, que pode talvez ser atraente, tanto para a mente científica nacional quanto para intuições pessoais. De acordo com Stuart, o Sir Roger Penrose, este último um físico britânico, a consciência reside em microtúbulos de células cerebrais, os quais são locais primários de processamento quântico. Na morte, esta informação é liberada pelo seu corpo, o que significa que a nossa consciência vai com ela. Eles argumentam que a nossa experiência de consciência seja resultado de efeitos quânticos da gravidade nestes microtúbulos. Uma teoria que eles batizaram de redução objetiva orquestrada, sigla em inglês ORC-OR. A consciência, ou pelo menos a proto-consciência, é teorizada por eles como sendo uma propriedade fundamental do universo, presente até mesmo no primeiro momento do universo durante o Big Bang. Em tal plano, a experiência protoconsciente é uma propriedade básica da realidade física, acessível a um processo quântico associado à atividade. O Dr. Hameroff declarou no documentário, através do buraco de minhoca do Science Channel, digamos que o coração pare de bater, o corpo pare de fluir, os microtúbulos percam seu estado quântico. A informação quântica dentro dos microtúbulos não é destruída. Ela somente se destrói e dissipa pelo universo.
que não somente ela existe no universo, mas que talvez também exista em outro multiverso. Se o paciente for ressuscitado, reanimado, esta informação quântica pode voltar para dentro dos microtúbulos e o paciente dizer: eu tive uma experiência de quase morte. Hemiroff ainda diz: se o paciente não for reanimado e morrer, é possível que esta informação quântica possa existir fora do corpo, talvez indefinidamente como uma alma. Esta afirmação sobre a consciência quântica explica coisas como as experiências de quase morte, projeções astrais, experiências fora do corpo e até mesmo a reencarnação, sem a necessidade de apelar para ideologias religiosas. Em algum ponto, a energia da nossa consciência potencialmente se recicla para dentro de um corpo diferente. Enquanto isso, ela existe fora do corpo físico, em algum outro nível de realidade, possivelmente em outro universo. Fonte: www.spiritscienceandmetaphysics.com. Aconselho você também olhar em nossos cards o vídeo sobre a mônada. Seria muito interessante vocês aprenderem a nossa origem, expandir a sua consciência, quebrar crenças que te limitam e te fazem sofrer e colocar no lugar a consciência cósmica. Deixe nos comentários o que você achou. Se inscreva no Quantic Desperte, deixe o seu like, ative o sininho e namastê! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder quântico, isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!